Boa noite. Dando continuidade aqui à prova, eu vou resolver a questão 4 agora, que é uma questão que diz o seguinte para a gente. Utilize o teorema de Gauss para determinar o fluxo através de uma superfície delimitada por... Ele dá uma função de z e duas funções de z que estão delimitando essa superfície. Em relação ao vetor normal exterior, e esse fluxo ele é o fluxo do campo F. Esse campo F que ele deu aqui, um campo de R3 em R3, ou seja, um campo no espaço. Deixa eu mudar a cor aqui. Bem, vamos começar lembrando o que o Teorema de Gauss diz para a gente. O Teorema de Gauss ele diz para a gente o seguinte: ele é um teorema que permite que a gente realize a transição de um contorno fechado para o domínio ou do domínio para o contorno. Ele dá uma equivalência no valor de duas integrais, sendo uma delas aplicada no contorno e uma delas aplicada no domínio. Então, para dedução de diversas equações diferenciais e diversas aplicações na física, isso é muito importante, porque se você quiser, muitas vezes você quer uniformizar os diferenciais de integração para você conseguir chegar na tua equação diferencial, ou muitas vezes você conhece apenas uma informação na fronteira e você quer saber como é que é no domínio. Então, se você estiver tratando de campos vetoriais e você conhecer uma dessas informações, o teorema de Gauss permite com que você faça a transição da aplicação no contorno para a aplicação dentro do domínio delimitado por esse contorno. E o teorema de Gauss nos diz o seguinte, que a integral fechada no contorno de ômega do produto vetorial de f em relação ao diferencial dos vetores normais que apontam para fora desse contorno é igual à integral em ômega do divergente de f. Então, esse aqui é o teorema de Gauss. Então, ele diz que se a gente conhece a expressão do divergente no interior do domínio e a gente integra o divergente no interior do domínio, porque se o divergente é um escalar, né, do campo vetorial, a gente vai ter um valor numericamente igual ao somatório de todas as projeções de f nos vetores normais do contorno de ômega, que é o d ômega. Isso é extremamente poderoso. O teorema de Gauss, na realidade, ele é uma generalização do teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo é o teorema de Gauss aplicado em 1D, e quando a gente parte para o 2D e para o 3D, o teorema se torna o teorema de Gauss, e não mais o teorema fundamental do cálculo, né? Então vamos ver o campo que ele deu para a gente. Já que ele disse que é para a gente utilizar o teorema de Gauss, né, o teorema da divergência, vamos calcular o nosso divergente e ver o que aparece aqui. O nosso f é o seguinte, né? Na componente na direção x, ele é cosseno de z mais x y quadrado. Então, derivando isso em relação a x, né? Porque o nosso divergente de f é o seguinte, é a derivada de fx em relação a x, mais a derivada de fy em relação a y, mais a derivada de fz em relação a z. Então, se a gente tirar as derivadas parciais em relação às respectivas componentes e somar, a gente vai ter o nosso divergente. Em relação ao x, nosso primeiro termo derivando vai dar y ao quadrado. O nosso segundo termo derivando em relação ao y, nosso segundo componente do campo vetorial, vai dar 0. E derivando a terceira componente em relação ao z, vai dar x ao quadrado. Então, a gente vai ter que o nosso divergente do campo ele é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente volta, e agora a nossa integral que a gente queria de superfície fechada no contorno de ômega, ômega sendo aquela região que ele deu no início, né? Vai ser, a integral em ômega vai ser exatamente a integral naquela região de x ao quadrado mais y ao quadrado de ômega. Agora a gente vem uma observação. Como a região ela é delimitada, a nossa região de integração, vamos pensar onde é que ela é, onde que ela ficaria através dessas funções que ele deu.
z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e z igual a 4. Então, se a gente unir essas duas informações, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Imagina que a gente tem os eixos, né? A nossa primeira função de z vai ser um cone, só definido nos valores positivos, que vai ser o z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E em cima, aqui, ó, esse daqui vai ser o z, esse primeiro z aqui. E aqui a gente vai ter o plano z igual a 4 passando e cortando isso daqui em algum lugar aqui em cima. Então, o nosso limite superior de integração no z é o z igual a 4. E o nosso limite inferior é o z... espera aí. É o z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso daqui, essa integral de x ao quadrado mais y ao quadrado, nessa forma que está dada aqui, ou seja, nossa integral em cima do divergente aqui, que é isso daqui, integral em ômega, x ao quadrado mais y ao quadrado de ômega, sendo que o nosso de ômega é o dv. Esse dv em coordenadas cartesianas, ele é o nosso dz, dx, dy, ou tanto faz a ordem, né? dz, dy, dx, acho que é melhor deixar assim. Só que essa função aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, ela não é uma função muito conveniente da gente estar integrando em coordenadas cartesianas. Por isso, como a própria forma já é um cone, sugere algo semelhante a um cilindro, eu vou sugerir que a gente resolva esse exercício em coordenadas cilíndricas. Aonde o nosso z continua sendo o nosso z. Então, em relação ao z não muda, né? Daí o nosso x passa a ser um r cosseno θ e o nosso y passa a ser um r seno θ. Então, aqui a gente vai resolver esse exercício em coordenadas cilíndricas. Vamos substituir aqui, primeiro, para ver como que fica o nosso divergente em coordenadas cilíndricas. Ele fica x ao quadrado, r ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Mais r ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, a gente vai ter que o nosso divergente ele é r ao quadrado, o que foi uma substituição realmente muito conveniente para fazer isso. Só que o nosso dv ele era dz, dy, dx. E se a gente quer mudar o sistema de coordenadas, a gente vai escrever o mesmo dv, só que agora dz, em relação a dz não, peraí, só que agora dz, dr, dθ e a norma do jacobiano que uniformiza, a norma do determinante jacobiano, que uniformiza nossos dois sistemas de coordenadas e faz com que a gente consiga escrever a nossa região de uma maneira melhor. E essa mudança de variável é muito conveniente também, porque além do z estar variando agora da função r ao quadrado até a função z igual a 4, né, porque r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente consegue ver que a nossa região de integração, o nosso ômega, ele vai ter o r variando entre 0 e 2π, não, 0 e... Ele vai ter o r variando entre 0 e 2. Eu confundi o r com o θ. E o nosso θ variando entre 0 e 2π. E o z variando entre r ao quadrado e 4. Então, aqui a gente já tem todos os nossos limites de integração, que a gente pode estar reescrevendo a nossa integral no volume aqui. E realmente fazendo em coordenadas cilíndricas fica muito mais simples de fazer. Vamos reescrever agora a expressão ali. Ah, tá, o jacobiano. Primeiro, a gente precisa determinar o jacobiano disso. A gente
pode determinar esse jacobiano pela definição das matrizes e tal, mas em qualquer material de cálculo a gente consegue ver rapidamente que a norma do jacobiano que muda coordenadas, para ganhar tempo, estou falando isso, a norma do jacobiano de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas é R. Então a nossa função ficaria integral no nosso domínio de R ao quadrado vezes o jacobiano R, a norma do jacobiano R, vezes dz d r dθ. Agora, como a gente está nas variáveis que a gente quer, a gente já encontrou o jacobiano vem daquele determinante, das coordenadas no outro sistema derivadas em relação às coordenadas nesse sistema. A gente faz todas as coordenadas, a gente faz as derivadas parciais em relação a todas as coordenadas e a gente escreve essa matriz, essa matriz e tira o determinante, né? Só por questão de tempo mesmo isso, que eu já dei o valor direto. Então, a nossa expressão, reescrevendo agora nos limites de integração, ela vai ficar a integral de 0 até 2, em relação a 2π, em relação a θ, de 0 a 2 em relação a r, de r ao quadrado até 4 em relação a z, de r ao cubo dz dr dθ. Aqui a gente não pode aplicar o teorema de Fubini ainda, e acho que nem vai dar para aplicar depois, porque os limites não são constantes e basicamente pelos limites não serem constantes. Então vamos integrar isso aqui em relação a z primeiro. Isso daqui vai dar, repete os limites externos de integração, 2π, 0, 2, e aqui r ao cubo vezes 4 menos r ao quadrado dr dθ. Ah, não, vai dar sim para aplicar o teorema de Fubini. Agora, a gente pode aplicar o teorema de Fubini aqui, que diz que isso daqui vai ser igual a 0, 2π, porque os limites de integração são constantes, né? Então é uma região retangular, então dá para aplicar. Isso daqui vezes vai ser a integral de 0 a 2π de dθ, vezes a integral de 0 até 2 de 4r ao cubo menos r à quinta. E aqui a gente caiu num problema basicamente de cálculo 1. Então o teorema do divergente, nesse caso, ele facilitou muito a resolução desse exercício. Aqui vai dar 2π. E aqui vamos fazer as primitivas para ver quanto que dá. Vai ser 4r à quarta sobre 4. Simplifica isso daqui, menos r à sexta sobre 6. Tudo isso aqui variando entre 2 e 0. R à quarta menos r à sexta sobre 6. Isso daqui, vou passar para a próxima página para resolver, fica igual a 2π, pondo 2π na frente, daí 2 à quarta menos 2 à sexta sobre 6. 2 à quarta é 16, 2 à sexta, 64, sobre 6, 2π, aqui vai 16 sobre 6, a gente transforma em 96, menos 64 sobre 6, portanto 2π, vezes 32 sobre 6. Esse daqui corta com esse, vai ficar 32π sobre 3. Então, esse aqui é o valor da nossa integral, o valor do fluxo do campo vetorial F em relação à região que ele deu. Lembrando a região que ele deu, desculpe ter resolvido tudo de vermelho até o final, mas eu acabei esquecendo de mudar.
Então aqui, essa região aqui, essa superfície que tem infinitos vetores perpendiculares, todos esses vetores aqui, isso daqui está dentro do domínio do campo F, né? O campo F ele existe aqui. Então, se a gente fizer a projeção do campo F em relação a todos esses vetores e somar tudo isso, vai dar 32π/3. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a última questão da prova, exercício 5, Teorema de Stokes. Um abraço.